2024 aconteceu muita coisa para o Bitcoin e para as criptomoedas. Hoje eu vou fazer uma retrospectiva dos principais pontos, os pontos que mais marcaram o ano de 2024. Hoje eu tô gravando no dia 27 de dezembro, então praticamente o ano já tá terminando. Agora, o que teve de interessante esse ano? Primeiro lugar, a aprovação dos ETFs de Bitcoin Spot à vista nos Estados Unidos. Isso foi simplesmente avassalador. O número mais absurdo é ver que no primeiro ano, o ano nem acabou, e os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos passaram os ETFs de ouro. Isso mesmo. Pasmem, ouro que é usado como reserva há milhares de anos, que tem um market cap ainda muito maior que o do Bitcoin, deve ser ali umas 7, 8 vezes maior que o do Bitcoin hoje. Mesmo assim, os ETFs dos Estados Unidos de Bitcoin captaram mais que o ouro. Segundo uma matéria da Binance, de 19 de dezembro, agora de 2024, o total de Assets Under Management, que são os ativos sob gestão de ouro, olha só, 128 bilhões de dólares. E no dia 17 de dezembro, o de Bitcoin atingiu 129 bilhões de dólares. Como essa medida é em dólares, então com a variação da cotação do Bitcoin e do ouro, isso pode variar, mas a gente pode dizer que está praticamente igual. Então, ETFs de Bitcoin igual ouro. E como a demanda de Bitcoin apenas começou, a tendência é que em 2025 ETFs de Bitcoin venham a ficar muito maiores do que os ETFs de ouro, que já existem nos Estados Unidos desde 2004. Outro ativo que teve seu ETF aprovado nos Estados Unidos foi o ETH, o Ether, a moeda nativa da rede Ethereum. E isso também deve atrair muita gente. Atualmente, os ativos sob gestão dos ETFs de Ethereum ainda é bem menor, é umas 10 vezes menor do que o de Bitcoin. Tá ali em 10, 11 bilhões de dólares. Porém, a expectativa é que venha a crescer muito. Sabe por quê? Porque nesse ponto o Ethereum não tem concorrência. O Ethereum não tem performado muito bem em preço em 2024, porque ele está com muita concorrência. Solana, Sui, muitas outras blockchains. Porém, em ETF, ele não tem concorrência. A BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo, com mais de 10 trilhões de dólares sob gestão e que lidera os ETFs, falou que não deve lançar um ETF de Solana tão cedo. Isso aqui foi dia 31 de julho de 2024. Então os Estados Unidos, que tem muita gente comprando via ETFs, tanto pessoas normais como também instituições, nem têm acesso a outros ativos que não seja Bitcoin e Ethereum. E a demanda começou a crescer agora por ETFs de Ethereum. Um exemplo que eu conversei com uma pessoa que mora nos Estados Unidos é que, por exemplo, além da BlackRock, tem outras grandes gestoras como a Fidelity, e eles já têm acordos de aposentadoria privada. Então, por exemplo, você consegue pegar um fundo que está lá, que você ganha no seu trabalho, você consegue investir em Ethereum através da Fidelity, por exemplo. Então, tem muita grana nos Estados Unidos que ainda deve entrar nesses dois instrumentos, ETFs de Bitcoin e de Ethereum. E o Ethereum teve atualização esse ano também. O Ethereum, que mudou o seu foco de alguns anos atrás, onde ele era focado em uma rede, para ter várias outras redes de segunda camada, como Arbitrum, Base, Starknet e muitas outras. Então, o que está acontecendo? O Ethereum está focando esse desenvolvimento. E as taxas da rede Ethereum, elas são muito altas para ter tanta transação na rede principal, só que nas segundas camadas também estava muito caro. E esse ano teve, lá no comecinho do ano, em março, teve um upgrade, o chamado Dencun, também com uma EIP 4844, que reduziu drasticamente e as taxas nas L2, as segundas camadas como Arbitrum, Optimism e Base, agora estão quase zero. Então foi um passo muito importante para a escalabilidade do Ethereum. E falando ainda de Ethereum, outro passo muito importante no começo do ano foi que o Larry Fink, o fundador e CEO da BlackRock,
comentou que o futuro das ações e de tudo é a tokenização e que a principal blockchain é o Ethereum para fazer isso. Inclusive ele criou um fundo chamado Build, que basicamente ele compra alguns ativos, mas o principal são títulos do Tesouro Americano. Então ele tokenizou esse fundo e colocou na rede Ethereum. Então não adianta só falar. O Larry Fink realmente não estava brincando quando ele disse que a tokenização é o próximo passo do mercado financeiro. A BlackRock criou e colocou dinheiro próprio aqui no BlackRock Build, que basicamente compra títulos do Tesouro Americano. Agora ele já está em outras redes também, principalmente Ethereum. Todas as redes usam a Ethereum Virtual Machine, a máquina virtual do Ethereum. Atualmente eles têm depositados ali cerca de 500 milhões de dólares. O Bitcoin atingiu esse ano a tão sonhada marca dos 100 mil dólares por Bitcoin. Agora no mês de novembro chegou a 108 mil dólares por Bitcoin, muito acima das máximas históricas do último ciclo lá de 2021, onde o Bitcoin tinha alcançado 69 mil dólares. Então já superou e muito. A expectativa agora para 2025 de muita gente, incluindo eu, é que o Ethereum também faça o mesmo. Atualmente o Ethereum ainda está 30% abaixo das máximas históricas de 2021 de 4.800 dólares. A expectativa é que o Ethereum também venha a superar nos próximos meses, vendo que está acontecendo também muita coisa no Ethereum. O ecossistema está crescendo, estão sendo lançadas novas aplicações e também o institucional, os americanos comprando via ETF. Outro fenômeno que foi grande destaque em 2024 foram as meme coins. Lá no passado já existia a famosa Dogecoin, que foi criada lá em 2014. Ela é uma blockchain própria, baseada num fork do Bitcoin. E no ciclo passado já tinham outras meme coins, como Shiba, que acabou copiando a Dogecoin e também cresceu muito para dezenas de bilhões de dólares, mas esse ciclo foi muito mais. O total das meme supera atualmente os 100 bilhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia, é mais, somando a categoria memes, é maior do que a capitalização total da Solana. E falando em Solana, ela é uma das que veio a brilhar junto com as meme coins. Em aplicativos como o Pump Fan, aplicativos descentralizados, ficou super fácil criar meme coins. Então muita gente começou a criar e isso fez com que a Solana crescesse muito em valorização, utilização e também no volume. Porque atualmente a Solana chegou a passar o Ethereum em volume negociado, em volume das corretoras descentralizadas. Apesar do Ethereum continuar sendo o rei em capitalização de mercado, em total travado em contratos inteligentes, a Solana chegou a passar o Ethereum em volume negociado nas corretoras descentralizadas, muito levado por essas meme coins. As meme coins elas ficam em diversas redes, a Dogecoin e a Shiba tem rede própria, Pepe ela tá na Solana, porém tem muitas que ficaram muito famosas na Solana, como por exemplo a Bonk, Dog with Hat, Flock e esse também o Pud Penguins, que era uma rede, uma coleção de NFTs lançada no Ethereum, que lançou seu próprio token agora na Solana. Com toda essa movimentação em diversas blockchains, a gente viu o DeFi também renascer. Olha só, o DeFi aqui chegando acima dos 100 bilhões de dólares. Ainda não superou o que tinha lá em 2021, 2022, que estava em 150, 170 bilhões de dólares, mas claramente já vem recuperando. E apesar do Ethereum ser disparado o maior, com TVL de 70, perto de 70 bi de dólares, isso é mais da metade
Olha só, o Ethereum tem mais de 55% do total que está trancado nos contratos inteligentes. Isso sem somar as segundas camadas, né? Base, Arbitrum, que na verdade é do mesmo ecossistema do Ethereum. Se somar as segundas camadas, o Ethereum tem 2/3 do TVL do DeFi. Mesmo assim, ainda tem muitas outras blockchains competindo, como Solana, Tron. O próprio Bitcoin aparece aqui com soluções de segunda camada, agora também soluções de restake, Binance Smart Chain. Então tem muitas outras aqui, Sui surgindo muito forte, Avalanche, Aptos. Então ainda tem muita concorrência no DeFi em plataformas de contratos inteligentes. O Ethereum é o rei, mas ele ainda está se desenvolvendo e tem muita concorrência ali que está pressionando o Ethereum também. Dá para dizer que nesse ano de 2024 o Bitcoin realmente atingiu a maioridade, ele está na vida adulta. Ele é um ativo hoje de 2 trilhões de dólares de capitalização de mercado. Por isso que aquele Faria Limer, aquele pessoal do tradicional que ainda não está olhando para Bitcoin, o cara é no mínimo maluco aqui no Brasil. A gente está falando do ativo somente o Bitcoin, ele é mais do que 2 vezes maior do que toda a B3 no Brasil. E se a gente tirar o Bitcoin, os outros ativos, Ethereum, Solana somados, também são bem maiores que a Bolsa Brasileira. O mercado de blockchain, ele é global. E uma amostra dessa maioridade do Bitcoin é que muitas empresas estão fazendo reserva em Bitcoin. Não somente as pessoas começaram a guardar uma parte das reservas da poupança em Bitcoin, que tem se valorizado enquanto os governos imprimem dinheiro sem parar, as empresas também fizeram. E grandes empresas como a própria Tesla ou a Coinbase, que é uma corretora de criptomoedas, algumas mineradoras como Marathon e Riot. E a que tem mais feito isso é a MicroStrategy do Michael Saylor. Desde 2020, ele vem comprando Bitcoin e até emitindo dívida, emitindo novas ações, emitindo notas conversíveis das próprias ações para comprar mais Bitcoin. O Michael Saylor com a MicroStrategy já compraram mais ou menos 400 mil Bitcoins. Eles têm mais de 2% de todos os Bitcoins existentes, que hoje valem aproximadamente 40 bilhões de dólares. E não somente eles, não somente empresas, mas o presidente Donald Trump, presidente eleito, que vai assumir dia 20 de janeiro de 2025, falou em julho do ano passado, no maior evento de Bitcoin, que ele ia se esforçar para aprovar uma reserva de Bitcoin para o Tesouro americano. E ele reafirmou isso em dezembro. Então o Bitcoin realmente atingiu a maioridade. Já os outros ativos, né? O Ethereum está na adolescência, está querendo atingir, mas ainda tem um pouco de chão, e os outros nem se fala. Então a gente está vendo essa indústria se desenvolver muito. Bitcoin é maior de idade e o restante ainda ali, brigando para sobreviver, para crescer e poder chegar nessa maioridade um dia também. E o que pode ajudar muito nesse ano de 2025 a outros projetos além do Bitcoin atingirem essa maioridade é o fato de que estão ocorrendo muitas mudanças nos Estados Unidos. A SEC, com o chairman Gary Gensler, que estava praticamente processando todo mundo, tudo que era projeto de DeFi, já avisou que vai sair. Sob Trump, todo mundo que está entrando basicamente é pró-cripto. Então, a gente espera uma grande mudança no governo americano, nos órgãos reguladores, como a SEC. Isso deve ajudar muito os projetos de DeFi. Inclusive, o próprio Donald Trump com seus filhos lançou um projeto chamado World LibertyFi, que vai funcionar como uma espécie de banco do DeFi. Eles vão usar uma versão da Aave, que é o maior protocolo de empréstimos no DeFi, e eles já estão comprando muitos ativos, principalmente Ethereum. Compraram também o Bitcoin encapsulado na rede Ethereum, mas tudo é na rede Ethereum. Então a gente pode ver muito mais clareza regulatória para ajudar os outros projetos de blockchain, principalmente os de contratos inteligentes. Esse ano também viu muitas novidades, como as intersecções de blockchain com inteligência artificial. Quando o ChatGPT foi lançado e explodiu lá em 2022, começaram a aparecer intersecções
com blockchain. E sabe o que é legal? IA descentralizada, ela é resistente à censura. Assim como o Bitcoin é um dinheiro descentralizado resistente à censura, existem projetos como a Bitensor que são IA também resistente à censura. A Bitensor, por exemplo, ela é como se fosse uma versão do ChatGPT, mas ela é totalmente descentralizada e ela consegue fazer várias coisas. Você consegue pedir figuras aí, você coloca Trump e Bitcoin, Trump e Ethereum, e ele consegue fazer sem muitas restrições, sem censura. A Bitensor possui o token TAO e é um ecossistema que tem tudo para crescer aí nos próximos anos. E o que chamou atenção também nesse ano foram a criação dos agentes de inteligência artificial. Já faz mais ou menos uns 2 anos que está se falando de que quem vai usar blockchain no futuro não vai ser humanos, vão ser agentes de IA, logicamente representando os humanos. Esses agentes de IA, eles vão precisar de dinheiro, certo? Como que eles vão abrir uma conta em um banco? É muito mais fácil eles usarem diretamente a blockchain. Então tá havendo muita criação e inovação de agentes de IA que já estão começando a controlar contas no Twitter e até colocar endereço, ter meme coins em seu nome. Tudo isso ainda muito inicial, mas começou essa onda de agentes de inteligência artificial usando blockchain para ter um meio de pagamento, para ter uma reserva também de valor. Outra aplicação que não podia falar aqui é o grande crescimento, ressurgimento das stablecoins. As stablecoins como o USDC e o USDT, elas estão dominando tudo. Elas são stablecoins centralizadas, elas não conseguiram outras stablecoins que seriam totalmente descentralizadas, sem custódia de um terceiro, ela ainda não funcionou em cripto, mas essas stablecoins centralizadas que mantém reserva de 1 para 1, lastreadas em dólar americano, elas têm crescido muito e elas têm um papel muito importante, desde aplicações no DeFi, uso para trade em corretoras descentralizadas, e elas também são muito usadas em países emergentes, tanto para fazer troca como também para se proteger de inflação. Então as stablecoins elas cresceram muito. Dá para dizer que depois do Bitcoin, o maior sucesso desse ano foi as stablecoins. Sabe por quê? Tirando o Bitcoin, Solana ela não atingiu máxima histórica. Tudo bem, se olhar o market cap até atingiu. Porém, se a gente olhar o preço da Solana, ela ainda está abaixo. Chegou a romper um pouquinho, mas agora ela está abaixo do topo de 2021. Ethereum ainda está longe. O total de market cap das stablecoins está acima de 2021. Aqui no DeFi Lama, a gente vê que o auge tinha sido aqui, ó, maio de 2022, 190 bilhões de dólares, e agora já passou 200 bilhões de dólares no mês de dezembro. Outra tendência que tem tudo para voltar são os games em blockchain. Lembra que lá em 2021 explodiu Axie Infinity, um monte de jogo? Então, agora os games estão dando um outro passo, estão com resolução muito alta nos chamados AAA, e agora tem um jogo que é na blockchain do Avalanche. Ele criou uma L1, uma blockchain própria no ecossistema do Avalanche. Ele chama Off the Grid. Ele ainda está em testnet, mas ele já foi lançado para PC, Xbox e PlayStation. E no lançamento em outubro, ele chegou a passar o Fortnite como mais acessado. Ele é desses jogos de tiro, chamado Battle Royale. Então existe muita expectativa do renascimento dos jogos. O próprio Axie Infinity ainda existe, Ronin, Immutable X, tem muitos jogos, e também esses jogos que chamaram muito atenção, como Off the Grid, que foi o mais falado. Aqui uma matéria que ele chegou a estar ali pau a pau, até passando o Fortnite. E esses foram os principais destaques que eu selecionei para passar para você do que aconteceu em 2024. Agora, você quer ficar por dentro de tudo, estudar passo a passo como aprender tudo isso, como entender as novas tendências?
faça parte da Academia Cripto. Vou deixar o link aqui na descrição. Tudo que eu falei e ainda muito mais a gente revisa em aulas semanais que ficam gravadas na Escola Cripto. Tem muita coisa ainda para acontecer. Para 2025, eu acredito que a gente deve ver uma explosão com DeFi no Bitcoin, com as runes, tokens fungíveis, ordinals. Tem muita coisa para acontecer, muita oportunidade que a gente está vendo agora que deve explodir também no Bitcoin. Outras oportunidades em outras categorias como DePIN, que são as estruturas físicas descentralizadas. Agora mesmo a gente está revisando as teses para 2025. Se você quiser acompanhar tudo isso, ficar sabendo antes dos outros pela Escola Cripto, que é quem mais estuda cripto aqui no Brasil. Se você gostou desse vídeo, aproveita, dá um like, se inscreve no canal da Escola Cripto e ativa o sininho para receber as próximas notificações. Até a próxima!